Olá, sejam bem-vindos ao 8º e último episódio da primeira temporada do podcast Leva pra Terapia. E você, já se inscreveu no nosso canal? Então curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos e dá uma olhadinha que nós temos vários outros conteúdos que eu tenho certeza você vai gostar. E o tema do podcast de hoje é casamento. Andréia, felizes para sempre, até que a morte nos separe ou seja eterna enquanto dure. São 3 frases que são bem utilizadas, né, quando a gente fala sobre casamento. Mas é importante a gente entender que casamento não é só o sacramento, né? Casamento é toda uma parceria. Então você tem um bom casamento com teu sócio, você tem um bom casamento com familiar, com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão. Casamento também pode ser visto como amizade, né? Uma amizade que deu certo é um bom casamento, né? Mas hoje a gente vai se ater ao casamento, sacramento, instituição, matrimônio. Então a gente precisa voltar um pouquinho na história, né? Então assim, o casamento, na verdade, ele começou para fortalecer as tribos, né? Fortalecer clãs e tribos, porque a humanidade antigamente vivia, né, dentro ali de um contexto bastante agressivo. Então, as tribos que eram mais fortes, elas se sobressairiam na sobrevivência. Muito bem. E depois começou a ser visto como uma forma de preservar as riquezas, né, nos reinos. Então, você mandava ali uma princesa para um reinado lá de longínquo para que acontecesse ali aquele laço, aquele vínculo daqueles Famílias, países, né? daquelas famílias, né? Então você saiu ali de uma questão social, você passou para uma questão cultural, né? Então essa questão cultural, ela continuou durante muitos séculos, né? Até o século XIX, a gente tinha muitos casamentos arranjados, né? Dote, né? Que era a questão do dote. Dote, né? Então, assim, tá ficando pra titia, precisa arrumar um marido, né? Fulaninho também tá ficando velho, precisa casar, né? Porque a instituição do casamento, depois que foi feito ali uma questão religiosa, né? A Igreja Católica instituiu como sacramento, então começaram a ser mais uma obrigação, né? Tipo assim, tem que casar, né? A moça tem que casar para ser mãe, para cuidar da casa, para cuidar do marido, né? Então foram instituídos essas crenças, né? E aí depois lá para 950, 960, que começaram a olhar o casamento de uma forma mais afetiva, né? Então passou pela social, cultural, a questão afetiva. Então assim, eu vou casar se eu tiver apaixonada, né? Se houver ali uma afinidade, Um desejo, uma emoção, um sentimento, né? Mas isso demorou séculos, né? Muitos casamentos foram feitos sem que a pessoa sequer conhecesse o seu noivo e a sua noiva, né? E aí, hoje nós chegamos na questão jurídica, né? O casamento hoje ele é um contrato, né? Com cláusulas e questões que precisam ser respeitadas. E isso você pode falar muito melhor pra gente. É uma instituição, né? O casamento é uma instituição do direito de família e também não deixa de ter uma perspectiva, um olhar de um contrato, né? Porque no momento que você casa, você estipula algumas regras, tanto que há a possibilidade de você até fazer o pacto antinupcial, que na verdade é um documento onde você estabelece as regras dessa relação. E é interessante o que você disse sobre a questão histórica, né? Porque o direito ele acabou também tendo que acompanhar essa evolução. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos, num primeiro momento, a ideia do desquite, né? Então, imagina, a mulher desquitada era vergonhoso. E aí, por isso que vai de encontro com a frase até que a morte nos separe, porque por muitas vezes a mulher ficava dentro de uma relação para não ser vista socialmente como uma mulher desquitada, porque seria mal vista, seria uma mulher, um casamento falido, que não deu certo, né? E com o passar do tempo, as coisas foram mudando até o momento que nós tivemos a questão de que você poderia se separar, então você faria a separação judicial, mas você teria um tempo de 1 ano para poder fazer o pedido do divórcio.
justamente para quê? Para que você pudesse pensar se aquela atitude que você tomou foi a atitude mais acertada. Então você tinha esse lapso temporal para que você pudesse pedir o divórcio, que é o que põe fim, na verdade, ao casamento, né? Até porque o Estado, ele tinha e tem o interesse de manter a família, né, e através do casamento, da proteção dos filhos, porque isso é a célula máter da sociedade. Só que a evolução social, os acontecimentos, os pensamentos, a conduta humana, ela se modificou tanto no decorrer desses tempos que até, na verdade, a perspectiva jurídica teve que mudar. Então, nós temos a emenda 66 da Constituição, que hoje permite que você já faça o divórcio diretamente. Então, você não tem que mais passar por aquele processo, melhor dizendo, de separação, aguardar um ano para poder fazer o divórcio. Então, veja, né, vai muito de encontro com as frases que a gente iniciou aqui o podcast, né? A primeira, até que a morte nos separe, porque era isso, o casamento é para a vida toda, e não é difícil, não é incomum você ver pessoas muito antigas manter esse posicionamento de que o casamento é para a vida toda, até o que seja eterno enquanto dure, né? Que hoje é uma perspectiva mais atual. Lógico que ninguém casa querendo se separar, né? Mas hoje também a legislação permite que, se você não estiver contente, você não precisa ter lapso temporal para nada. Você vai lá e você se divorcia, né? E interessante que o casamento, tema do podcast de hoje, é um dos temas mais trazidos para a clínica, né? Entre tantos outros que a gente vivencia nas sessões, no setting, o casamento ele é um tema que sempre é trazido, né? Por conta da divergência de opiniões, por conta da intolerância em relação à conduta ou posicionamentos dos outros, né? Do outro. Sem dúvida. E assim, o casamento, ele foi acompanhando, né, foi indo em direção a uma evolução, né? Então, assim, se a gente for pensar no casamento das nossas avós, por exemplo, né? Então, era tido algo como indissolúvel, né? Então, assim, casou, é para sempre e não tem o que falar, né? Vai ficar, vai constituir família. Só que hoje a gente já percebe que os casais, eles já têm essa noção, né, da finitude, né? Até porque, Eduardo, o amor, só o amor ele não sustenta uma relação, né? O amor ele pode ser sim a base de uma relação, mas ele sozinho não vai sustentar um casamento. E muitas pessoas acabam se apegando a essa questão do amor infinito, né? De se você não ama mais, é porque tudo está acabado. Não, às vezes a gente até ama a pessoa, mas existem outras questões envolvidas naquela relação que não sustentam mais, né? Então, normalmente os casamentos, as relações, elas começam com uma questão narcísica, né? Então você tem ali um narcisismo de que é o meu marido, é a minha esposa, é a minha namorada, é o meu namorado, então é meu, algo que me pertence, né? Então isso é narcísico do ser humano. E dentro de uma expectativa e idealização que eu criei da pessoa, né? Que nem sempre corresponde ao que de fato a pessoa é. Exatamente. Então, nesse narcisismo de começo de relacionamento, nós temos uma prepotência de que você vai mudar o outro em algum aspecto que não te favorece naquele momento, né? Então, vou dar um exemplo. Você, sei lá, foi fazer uma viagem lá com o teu noivo, com o teu namorado, e ele ronca. E aí você diz, ai, que bonitinho, ele ronca, né? Até comenta com as amigas, você viu? Ai, meu namorado, ele ronca tão bonitinho. Só que aí, depois que você casa e que você vai viver ali uma vida com aquela pessoa, você vai perceber que aquele ronco não é tão agradável assim, né? Então, na verdade, o casamento em si, ele é uma junção de angústias. Porque quando você conhece alguém, você se apaixona por aquela pessoa, você não está se apaixonando pela angústia dela. Porque até então ela não te trouxe quais são as angústias. Demanda. Né? Aí, a partir do momento que você vai se relacionando, você vai aprofundando naquela relação, as angústias começam a aparecer. E ali naquele momento você vai ter a tua angústia individual, que vai ter que lidar com aquela angústia coletiva do casal.
E é aí que você vai precisar suportar, ou seja, ser o suporte para a angústia do outro. E precisa ter muita maturidade, né? Porque assim, numa relação no dia a dia, a dois, ainda mais quando envolve a questão de filhos, a gente tem que partir do pressuposto que assim, são duas famílias que se unem, duas pessoas de duas famílias diferentes que se unem com valores, com princípios diferentes, né? Então, às vezes você pode pegar uma família mais certa, mais sistemática, e a outra já que é mais tranquilona, e aí você vai juntar essas pessoas, né? E por mais que você na fase do namoro conheça, é o que você está dizendo, é no dia a dia que você vai aprofundar essa relação e que aquilo que até então não te incomodava vai passar a te incomodar. E como você vai gerenciar isso, né? Tem que ter maturidade para isso. Entender que há necessidade de entender também os valores do outro, os princípios que o outro teve e encontrar a dosagem do casal. Até porque essa dosagem que vai ser construída através desse casal que tem valores e princípios diferentes por conta da família, né, da criação, da família primária, a junção disso, a dose certa, é o que deve ser passado para o filho para que seja um casamento e essa família seja uma família saudável, né? Se construa dentro de pilares, na verdade, saudável. É muito difícil você vir de uma criação onde você tem os seus valores e na maior parte das vezes o que eu percebo é que a pessoa ela quer impor o jeito dela, né? Ela quer que as coisas sejam do jeito que ela aprendeu a ser. Só que o outro aprendeu a ser de um jeito diferente. Então você chegar a essa maturidade de entender, não, vamos pegar o teu melhor, o meu melhor, e isso não cabe para nós, né? É muito natural, às vezes, você ver comportamentos de maridos que fazem reprodução dos pais em relação às mães, né? E isso atrapalha muito um casamento. Então, o casal ele tem que arrumar a fórmula dele, né? Principalmente quando vem os filhos. Não é incomum chegarem na clínica casais que discutem por divergências em relação à educação dos filhos, né? Um mais permissivo, o outro um pouco mais ponderado em relação a algumas condutas. Então, realmente o casamento é algo de um aprendizado assim incomensurável, né? Então, hoje a gente tem na clínica muitas pessoas, né, que buscam a terapia por estarem preocupadas, né, com a terminalidade dos seus relacionamentos, né? E isso acontece muito mais com as mulheres, né? As mulheres elas se incomodam mais com as coisas, né, que não estão legais. Os homens, no geral, eles são menos incomodados, mais acomodados e menos propensos a mudanças, né? Então tem até aquela brincadeira, dá um controle remoto na mão de um homem, um sofá e uma televisão e tá tudo certo, né? Ele fica 50 anos casado e tá tudo bem, né? A mulher já não, a mulher já se incomoda mais, ela quer mais da relação, ela busca mais, né, dentro de uma relação. Então muitas vezes isso acaba trazendo esses conflitos, né, entre o casal. E uma coisa que eu percebo hoje, Eduardo, né, tanto na clínica quanto na vida mesmo, os casais estão conversando menos, né? E isso causa um empobrecimento na relação. Porque hoje os celulares, eles tomaram a frente das conversas, né? Hoje você vê casais almoçando, jantando em restaurantes, Sem se cada um falar. com o seu celular, né? Sem trocar, às vezes, uma palavra durante o jantar. Então, assim, isso também pode ser um causador aí desses conflitos, né? Mas vale dizer que as mulheres, apesar delas estarem sempre buscando, né, não que a mulher busque o divórcio, mas a mulher ela busca uma mudança na Melhoria, relação. né? A mulher está sempre buscando uma mudança, né, para o lado positivo. E hoje, os divórcios, né, que acontecem no Brasil, 70% deles são pedidos por mulheres, né? E se a gente voltar lá na história, 50, 60 anos atrás, as pessoas se casavam e o índice de divórcio era, acho que menos de 10%, 5%. Hoje é 50%.
né? Então, assim, os casais estão mais intolerantes, né? Até porque as coisas mudaram muito, né? Então, hoje a mulher se posiciona muito mais dentro das relações, né? Então, assim, se os homens não conseguem acompanhar essas mudanças, né? São mudanças, digamos assim, mudanças até básicas. Por exemplo, quem que vai trocar o bebê? Isso é coisa de mulher. Gente, hoje isso não cabe mais, né? A gente poderia olhar para essa situação de que só a mulher que vai cuidar do filho há 20 anos atrás. Hoje não, hoje é tudo dividido, né? O homem hoje não é mais o chefe da casa. Hoje os dois são os chefes da casa, Há um né? compartilhamento, né, E de todas as responsabilidades. Mas exato. em alguns casos a gente até encontra já homens que têm esse posicionamento, mas infelizmente tem uns que se apegam ainda a todo o machismo e valores antigos usando o mesmo discurso, né? Como trocar uma fralda é um problema de mulher. Mas eu vejo também que assim o ser humano ele está, por conta de toda uma mudança que a gente vem enfrentando na nossa sociedade, ele está muito individualista, né? Então, assim, principalmente quando está no mercado de trabalho, como existe muita exigência, é difícil, né? E é uma reclamação que eu vejo com constância. De repente, um casal tem um tempo para namorar, para fazer um jantar junto, para poder deitar junto, né? Então, vira tão automatizada a relação que a pessoa vai dar um beijinho no rosto ou dar um beijinho no selinho, vai trabalhar, quando chega, o que você falou, está no celular, quando não está resolvendo coisa de trabalho, está no Instagram, porque é mais interessante ver as postagens nas redes sociais do que estar conversando com a mulher, porque a mulher vai trazer um problema, o cara vai trazer um problema, e no final das contas, os dois trabalharam o dia inteiro, e aí tem o filho com a demanda da escola, e por aí vai, que isso, se não for observado, se você não olhar e falar, peraí, a gente precisa ter um tempo, né, como casal, né, para namorar, para sentar, para deitar junto, para conversar, para poder dividir, compartilhar, enfim, os acontecimentos do nosso dia, a médio e longo prazo é que leva o casamento à falência. Hoje em dia, esse individualismo, a pessoa olhar, porque ela cria primeiro que é um processo natural a gente idealizar. Então a gente, por muitas vezes, idealiza o que o outro é. E na maioria das vezes ele não é o que a gente idealiza, o que a gente gostaria, né, que fosse de encontro com as nossas expectativas. Você tem que respeitar que na fase da paixão, você, na verdade, faz vista grossa a muita coisa, como por exemplo a questão do ronco, mas depois no dia a dia, quando esse sentimento se acomoda, quando ele vira um outro tipo de relação, você começa a se frustrar, porque aquilo que você idealizou não vai de encontro com você. Então já é um primeiro momento para que você possa trabalhar. Espera aí, eu idealizei, a pessoa não é, eu tenho que entender que ela não é e tem que conviver com isso e tem que ver o melhor formato, né? Depois, Não, ou, ok, eu a conheci assim, nós nos apaixonamos, mas agora a gente aprofundou a relação e nós estamos percebendo que talvez esse modelo aqui não está sendo tão legal. Então, assim, aí precisa ver qual é a maturidade do casal para que possa se ajustar para o benefício do casal. Né? Como você falou, o individualismo ele está tomando conta das das relações. relações. Então, assim, o casamento, né, se a gente partir do princípio de que é algo compartilhado, então se eu só faço aquilo que eu acho que está bom para mim, eu estou negligenciando a minha relação. E aí acabou o casamento, né? Se você for olhar para esse Por esse lugar, lado. para esse lado, então, eu faço isso, eu sempre fiz assim. Aí a gente vai lá na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu sou assim. E aí você não dá um ponto para mudar. E aí você diz assim para o outro, inconscientemente, é isso que eu tenho para você, tá bom? E aí o outro é que vai fazer a escolha dele, se sim ou se não, né? Mas a questão da conversa, né, que você mesmo colocou, tem uma historinha que é muito interessante e fala muito sobre essa questão do diálogo, né? O quanto o diálogo, né, hoje a gente chama de DR, né, é importante para que você possa mostrar para o outro aquilo que você quer e o outro dizer, olha, isso que você quer eu não consigo te dar, ou então beleza, vamos fazer isso, né? Porque precisa ter esse diálogo. Então tem uma historinha que é assim. Um casal, né, de muitos anos eles eram casados,
E todos os dias de manhã, o senhor ia na padaria, comprava pão, e ele deixava o bico do pão para a esposa, né? E ele comia o meio. E durante anos eles fizeram dessa forma. Até que um dia, por algum motivo, eles discutiram lá, tiveram uma discussão. E ele jogou na cara dela. Ele falou assim: porque eu sempre deixo o bico para você. E eu amo o bico do pão. Mas eu sempre deixei para você. Aí ela responde para ele: e eu não gosto do bico do pão. Eu sempre gostei do meio do pão. E eu comi o bico do pão para te agradar. Então, assim, durante anos, ele achou que ele estava fazendo um bem para ela, e ela recebeu isso, né, até com uma forma de acolher, mas nem era aquilo que ela queria, mas a falta do diálogo entre eles, né, lógico que isso é uma historinha metafórica, mas assim, é uma forma da gente entender que, assim, se você não falar para o outro aquilo que te magoa, que te incomoda, né, o outro vai achar que ele está abafando. Agora, o problema é quando você fala para o outro que te incomoda e ele não muda. Ele negligencia, né? Ele não quer saber que está te incomodando. Ele quer saber de continuar fazendo aquilo que ele faz. E é o que ele sabe fazer, é assim que ele é. E ok, né? Então, é nesse momento que vão acontecer os conflitos, né? Que muitas vezes podem acontecer as separações. Quando o outro sequer dá ouvidos para o teu parceiro e tenta fazer juntos uma mudança. Por isso que a terapia de casal, né, Eduardo, ela é uma ferramenta muito importante, né, para que os casais possam fazer juntos, né? Mas eles precisam entrar nesse processo de terapia sabendo que cada um deles tem 50% de responsabilidade, né? Do que tá dando certo e do que não tá dando certo. Então, se os dois entrarem com essa consciência, a terapia vai ser maravilhosa. O casal pode sair dali renovado. Fortalecido. Né? Agora, se um dos dois for para terapia pensando, isso é bobagem, né? Tudo isso que está acontecendo é culpa dela ou é culpa dele, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, está tirando a responsabilidade dele dentro da relação e aí, com certeza, a terapia não vai ter ali. E ainda o resultado, né? Acho que esperado, e assim, é um tabu ainda, né? A terapia, o que a gente discutiu em todos os episódios, né? Bom seria se todas as pessoas entendessem a importância de um processo terapêutico. E já de uma forma individual já é difícil, né? Tem as pessoas que acham que é bobeira, que eu resolvo minha própria vida, por que eu vou levar uma demanda minha para um terceiro? E quando você fala de uma terapia de casal, é o que você falou, o casal precisa estar muito disposto a isso, para que dê certo e sabendo que ele também tem uma participação de responsabilidade dentro daquela demanda que está sendo levada para o terapeuta, e isso às vezes não acontece, porque um até quer fazer, mas o outro acha que é bobeira, atribui responsabilidades à pessoa, diz que não tem nada, até na figura mesmo do homem, né, que você diz que se acomoda mais, está tudo bem, e às vezes não está tudo bem, né, vem a proposta de não, vamos sentar, vamos fazer uma terapia, não, mas está tudo bem, não tem que fazer terapia, está tudo certo, está tudo alinhado, e não está, né, mas quando há esse processo de conscientização, de levar a demanda do casal para a terapia, e há uma possibilidade desse casal sair mais fortalecido ou entender também que realmente aquela situação se esgotou e cada um deve seguir um caminho, né? Mas é importante pensar nesse movimento, porque hoje a gente vive um contexto de vida que as pessoas estão se perdendo, né? Dentro das relações, dentro da própria casa, as pessoas estão se perdendo. Realmente é triste, né? Você olhar para essas situações, né? De casais que poderiam, né, de repente, renovar ali os seus laços, os seus votos, mas que estão cada um ali andando por estradas diferentes, né? Existe ali um abismo entre eles, né, por conta de angústias, né, não suportadas, né? Porque na verdade nós seres humanos temos essa angústia que é humana, né? A angústia da vida, ela é humana. Que é essa falta que a gente não sabe do quê.
né? Existe uma falta que ela nunca vai ser preenchida, isso é fato. Uhum. Então, quando você está num relacionamento, você vai, em algum momento, você vai ter que suportar a angústia do outro, né? E o que é suportar? É dar o suporte, né? Então, às vezes, uma agressividade, um mau humor, né? Uma reclamação, ela é uma forma de trazer para o outro a tua angústia. E como que você vai lidar com a angústia do outro, né? Então, senta, o que está acontecendo? Né? Como é que você tá? Aí, às vezes, a pessoa só O quer que está acontecendo com o chorar. nosso relacionamento, né? O que está acontecendo com você hoje, que você está assim, né? Vamos conversar. Às vezes a pessoa só quer um colo, só quer chorar um pouco, né? Só quer reclamar realmente do que da vida dela, que de repente não tá da forma como ela gostaria, ou porque hoje ela acordou atrasada, ou ele de repente pegou um trânsito e o projeto do trabalho dele não deu certo. Então, assim, são angústias do dia a dia, né? Que a gente tem e que precisa ser compartilhado. Só que assim, quando a gente entende isso e suporta essa angústia, o casamento ele tende a se fortalecer. O problema é quando você pega a tua angústia e leva para fora do casamento, né? Então você vai lidar com a tua angústia de repente na mesa de um bar, né? Ou vai em busca de pornografia. E de alguma forma você vai levar essa angústia para fora, né? Então você vai empobrecer a tua relação. O teu casamento ele vai ficar empobrecido, porque você não está buscando o suporte aonde você deveria buscar. Uma outra coisa que é importante falar, que nós já tínhamos comentado também, isso é a questão da normatização, né? Normalizar as coisas erradas, né? Sim, exato. Então, é aquela coisa, né? Você vai passando pano, né? Você vai passando um pano, fez uma coisa errada hoje, uma coisa que eu não gostei. Aí, de repente, aquilo começa a virar uma rotina. E aí chega uma hora que você fala, meu, não tá legal isso que ele tá fazendo, ou que ela tá fazendo, enfim. Então, assim, quanto mais você deixa a situação, né, se evoluir, mais difícil vai ficar, mais angustiante vai ficando o casamento, né? Então, por isso que é importante as DRs da vida, né? E as DRs da vida são sempre provocadas pelas mulheres. Dificilmente um homem vai falar, vamos conversar sobre a relação. O homem não vai. Até porque não é nem culpa dele, né? Ele foi criado para não querer conversar sobre a relação, porque a relação é isso. É uma coisa meio que, para muitos homens, a relação é isso, é prover, né, pagar os boletos, geladeira cheia, tá tudo bem, gasolina no carro, e ok, mas a relação não se resume a isso, né, a relação se resume à afinidade, né, à intimidade, a sexo, Que é né, extremamente a importante dentro de uma relação. conversa, né? Conversa é muito importante. Porque assim, Eduardo, o sexo, né? Dependendo do tempo de relação que você tem, o sexo ele vai diminuir. Isso é um fato e é tudo bem, normal, né? A gente vai buscando prazer de outras formas. Então, se você não tem o hábito de conversar com o teu parceiro e com a tua parceira, a hora que o sexo começa a ficar com menos frequência, é como se tivesse um vazio ali, um vácuo. Então, assim, buscar outras formas de gozo é importante, né, dentro de uma relação. A busca da renovação, né, dentro de uma relação, ela tem que partir dos dois, né? Os dois precisam entender que aquele relacionamento está desgastado, né, por conta de questões que aconteceram ao longo dos anos, né? E isso ninguém é isento de errar, né? A questão é assim, o erro ele faz parte, mas quanto que eu aprendi com aquele erro e quanto que eu tô buscando melhorar em cima daquilo, né? Então assim, errar é humano, mas continuar errando não é legal, né? Também você tem um olhar para a tua participação, né, no processo. Porque é muito natural chegar na clínica e às vezes
o paciente ele chega reclamando e transferindo toda a responsabilidade dos erros ao outro. Não, mas é porque ele faz isso, mas é porque ele faz aquilo, porque ela faz isso, porque ela não olha direito, porque ela... E a tua responsabilidade, que é o que você falou dos 50%. Nenhum casamento acaba por conta de uma pessoa só. Nenhuma relação acaba por conta de uma pessoa só. Né? Existe, na verdade, aí lacunas dos dois dentro de uma relação para poder ela chegar a um término, né? E eu acho que o papel do psicanalista ele tem essa importância no sentido de mostrar. Eu acho que através do próprio discurso do paciente, né, e da escuta do analista, ele entender qual é o contexto que está sendo apresentado na frente dele e também mostrar para o paciente a responsabilidade dele ou o que de repente ele pode fazer para mudar essa relação, né? Então, assim, é muito complexo, se a gente for ver, a instituição casamento, né? Seja ela como instituição familiar, seja ela como contrato, porque existem regras claras, né? E regras embutidas no dia a dia, né? Que se você não prestar atenção, se você não tiver uma atenção especial, se você não tiver o diálogo, elas vão numa crescente que quando você vê o teu casamento acabou. Né? Existem relações, eu tive uma vez uma paciente que ela não sabia o porquê, porque na visão dela estava tudo bem, né? E aí foi o caso de um marido, ele chegou e falou, olha, eu quero divórcio. E depois constata-se que nem estava com outra pessoa, mas para uma pessoa chegar a esse ponto, né? Olha a falta de comunicação, né? Uma pessoa achando que estava tudo bem e a outra chega e pede o divórcio. E sem qualquer justificativa, não, porque eu não tenho mais afinidade, porque eu não gosto mais, porque isso não está me satisfazendo mais. Mas será que se tudo isso fosse levado lá atrás, a conversas, olha, eu estou insatisfeito com isso, tenta mudar isso não me agrada, vamos ver se a gente consegue... Será que de repente não poderia, né, ser diferente o desfecho de tudo isso? Então, o que você falou, a comunicação, o diálogo, entender as diferenças, né? Parar de, na verdade, ter um olhar individualista, né? Minha profissão, o meu dia, e olhar também como foi o seu dia, o que aconteceu, você está legal com essa situação, o que eu posso fazer para te ajudar? Em relação aos nossos filhos, a gente tem que conversar, porque a gente sabe que filho dentro de um casamento é uma panela de pressão, principalmente quando, na verdade, o casal pensa de forma diferente quanto à criação, né? Então, tudo isso faz parte de um caldeirão que, se não tiver os ingredientes certos, a temperatura certa, explode, né? E aí é a razão de tantos divórcios que nós estamos vendo nos últimos anos. Face à intolerância das pessoas em relação às diferentes, a falta de diálogo, a indisposição, por muitas vezes, para as relações sexuais, porque a pessoa trabalha tanto, vê uma demanda tão grande de cuidar da casa, cuidar dos filhos, que a pessoa quer chegar e quer dormir. Então, por isso que já a orientação né, você tem que ter o tempo para tudo, e o casal também precisa ter o tempo. É muito comum chegar na clínica casais que você pergunta quanto tempo faz que você não sai para ir num cinema ou para jantar com seu marido, só vocês dois, né? E aí a pessoa vira e fala, não sei, a última vez que eu fui, foi quando eu fui assistir Titanic, né? Mas espera aí, você não tem, é lógico que existem situações, mas você não tem uma rede de apoio, não pode deixar com a nora, com a sogra, com uma irmã, com uma madrinha. Não, ele não fica sem. Mas aí vem aquela questão, ele não fica sem ou vocês não querem ter esse momento para vocês? Porque muitas vezes a pessoa justifica, transfere um não querer dela, né, uma falta de desejo dela para um terceiro, que normalmente é o filho. Não, ele não dorme fora de casa, ele não fica sem mim, ele ainda mama. Eu tenho pacientes que têm filho de quase 5 anos que ela fala, não, eu não posso sair de casa porque ele mama. Mas mama com 6 anos, com quase 5 anos de idade, não, eu não posso, ele não dorme fora de casa. E que você percebe claramente que a angústia é no casamento, e o filho, ele acaba sendo só um suporte para sustentar uma situação que está insustentável,
né? Então, e a terapia, o processo psicanalítico, ele, na verdade, tende a mostrar, né, para o paciente a realidade da forma que ela é, e não da forma que, na verdade, a pessoa acredita que seja. Porque existe uma diferença discrepante entre o que você acredita que seja, o que você idealiza, as culpas, né, que você atribui e o que de fato é. Justificativas, né? Então, quando você fala que o teu paciente disse que a mulher dele não estava entendendo por que ele pediu o divórcio, assim, ou ela estava numa negação, assim, absurda, né, de não enxergar a realidade, ou simplesmente ela, né, tá completamente desalinhada ali com os valores do marido, né, talvez. Então, mas assim, é tão interessante a gente olhar para a psicanálise, entender que a psicanálise, ela não é sobre eu sofro e alguém é culpado, né? É sobre de que forma eu estou nesse lugar, né? Qual é a minha responsabilidade de estar nesse sofrimento e não que o outro é culpado pelo meu sofrimento, né? Então, muitas vezes, como você colocou, o paciente chega, ele tem sempre uma reclamação do outro, né? Mas espera aí, como que você chegou até onde você está hoje, né? Então, qual é a tua responsabilidade? Então, é importante que a gente sempre enxergue isso. O casamento, ele é um pacto, um relacionamento, um contrato de 50%. Então, tudo que acontece de bacana, você tem parte. E o que acontece de negativo, você também tem parte, né? Ou pelo menos, você pode até não ser alguém que executa aquilo, mas você está participando de alguma forma, às vezes até por omissão, né? Você está permitindo que aquilo esteja acontecendo. Então, de uma certa forma, faz parte do teu desejo, das tuas escolhas, né? Porque muitas vezes o casamento, ele se transforma num recalcamento dos desejos, né? Os dois estão ali juntos, administrando filhos e mantendo aparências. Mas o desejo, a paixão, ela acaba morrendo, porque você começa a viver em função de algo mais superficial, né? Daquilo que os outros estão enxergando e de que você está justificando para manter o casamento. E muitas vezes até preocupado com o que os outros vão dizer, né? Porque a ideia, né, que o casamento é para sempre, até que a morte nos separe, ainda que hoje a gente tem um outro olhar, ela subsiste na nossa sociedade, né? Então é muito comum você ver mulheres que estão insatisfeitas com os casamentos, mas que por conta disso, né, de uma preocupação do como vão viver, né? Até porque quando você casa, você idealiza algo que seja duradouro. Então, a desconstrução disso te traz uma frustração. E você trabalhar com essa frustração é algo que, por muitas vezes, você quer evitar. E você arrasta, né? Eu tenho situações que a pessoa está casada há 5 anos, há 5 anos falando que vai se divorciar, que não aguenta mais, e na verdade tem um outro filho. Aí aparece uma novidade de uma gravidez. Aí você fala, mas como se aquilo fosse melhorar, como se né? aquilo fosse melhorar, né? Então, assim, você tampa uma ferida que precisa de uma cirurgia cautelosa com esparadrapo, né? E essa cirurgia, essa ferida, ela vai se abrir novamente. Então, por isso que é importante, se você não está bem na tua relação, se você acha que tem algo de errado, converse, né? Sugira uma terapia de casal, leve isso para um setting terapêutico, para você entender qual é a tua participação, o que você pode melhorar, amadurecer na questão da tua visão sobre, né, uma compreensão de que as pessoas têm valores, princípios diferentes e que a dosagem certa precisa ser estabelecida para que esse casamento vá para frente, né? Nós não podemos nem levar o céu nem a terra, né? Nem que o casamento ele é até que a morte nos separe, porque hoje em dia é muito claro que ninguém é obrigado a estar numa situação que não lhe convém mais, que lhe incomoda, que não lhe traz mais satisfações, mas também
não trazer o casamento como algo supérfluo, né? Então, eu casei, não deu certo, eu me divorcio, né? Sem qualquer tentativa mínima de entender o porquê que eventualmente o casamento não está indo para o caminho adequado, né? Pelo menos do que seja o que seja eterno enquanto dure, né? Fazer um esforço para que dure mais. Mas também quando houver uma insatisfação e se chegar conscientemente a uma conclusão que aquela relação não te traz mais prazeres, ser firme em tomar uma decisão, né? Sim. É importante que exista, né, essas conversas pontuais, né? Porque assim, as pessoas mudam e a gente precisa respeitar isso, né? Essas mudanças, os casais mudam, às vezes um cônjuge muda, ele começa a fazer coisas que o outro não está fazendo, não quer fazer, e aquilo às vezes acaba distanciando, né, a relação, mas talvez ele não quer fazer porque ele não quer ter trabalho também para fazer alguma coisa diferente, né? Porque mudar dá trabalho, né? Então muitas pessoas não querem mudar por conta disso, né? Acabam ficando ali paradas numa forma de ser, numa forma de viver, e muitas vezes aquilo já não cabe mais naquela relação, né? Então é importante que os dois entendam isso e olhem para aquele relacionamento e pensem: eu quero continuar essa relação dessa forma, sim ou não, né? Então é importante que os dois tenham esse olhar, né? Para que o casamento Possa tenha, prosperar, né? tenha essa continuação, né? E entender também, né, Andréia, que o outro é um indivíduo único, né? Então, é o que você disse no começo aqui da nossa conversa, onde reside o maior problema? É o meu marido, é a minha mulher, é a minha posse. Não, o outro também é um indivíduo, que você tem que respeitar ele como indivíduo dentro das suas necessidades, né? Então, também não é incomum, às vezes, a pessoa querer ler um livro, querer ficar sozinha naquele momento, e aí vem o outro, né? Mas o que aconteceu? O que você tem? Por que você não está falando comigo? E às vezes a pessoa só quer estar quieta. Então, e aí eu volto a dizer, esse equilíbrio que você tem que observar, respeitando a individualidade, respeitando que o casal tem que ter os seus momentos, né? É o que eu falo muito nas sessões. As brigas não podem ser a regra, elas têm que ser a exceção. Vai haver desgaste, vai haver atrito? Haverá, porque somos seres humanos, pensamos de formas diferentes, mas o objetivo do casamento é a harmonia, é as pessoas estarem unidas por uma finalidade específica, né? Então, quando isso se perde muito, aí eu acho que é o momento de ir para a reflexão, analisar, levar para terapia, entender o porquê tudo isso. E respeitar também, né, o tempo de cada um para as decisões. Sem dúvida. Então é isso. Unidos para sempre, seja eterno enquanto dure, ou felizes para sempre. De qualquer forma, este é o modelo de casamento que nós temos hoje, né? E que a gente possa continuar evoluindo, né, dentro dessa temática. Existe aí N coisas que a gente poderia falar, né? A gente pode até fazer um podcast sobre divórcio, né? Exatamente. Eu acho que é um tema também que é bem importante. O processo de divórcio dentro de um olhar da psicanálise, né? Porque o divórcio também passa por fases, né? Tem até uma frase, né, que eu vi outro dia, que falava assim: se quer conhecer alguém, peça divórcio, né? Porque as pessoas mudam muito, completamente. Né? Ainda mais quando envolve patrimônio, quando envolve filho, é uma mudança bem expressiva. Sim. Mesmo. Então, eu acho que é isso, a gente entender que o casamento ele não é indissolúvel, né? O casamento ele vai durar enquanto tiver ali um cuidado, um prazer, um acolhimento, né? Onde as pessoas estejam leves, né? Felizes dentro da relação. Se isso não existe mais, talvez seja o momento de refletir, né? E pensar e repensar e recomeçar. Então, às vezes, até dentro da mesma relação, recomeçar uma coisa ou então recomeçar outras coisas. E levar para terapia, né? Sempre. Para discutir. Sempre. Leva para terapia.